Então, a gente está falando... Eu não sei se eu olho para cá ou olho para cá. Mas deixa eu virar assim. A gente está falando, né, sobre a desvirtude da fala. O tema que eu queria trazer, na verdade, era fala inútil. E aí foi abrindo, e a gente caiu dentro de um tema super amplo, que é a desvirtude da fala. E foi super oportuno, porque é importante que a gente reflita, né, que a principal forma da gente se expressar é consciente, é através da fala. Nosso corpo está expressando o tempo todo, por mais que a gente queira não demonstrar que a gente está com medo, a gente não consegue. Por mais que a gente tente demonstrar que a gente não está envergonhado, nosso corpo demonstra, né? Mas a nossa fala, a maior parte do tempo, ela é voluntária, né? A gente escolhe o que vai falar. Só que como a gente tem uma inconsciência geral, assim, de como nós somos, como a gente pensa, como a gente sente, então há uma inconsciência também da nossa fala. A gente nem se dá conta como a gente fala e o que a gente fala, né? Então, a gente foi elencando, né, uma série de desvirtudes da fala. Que é como a nossa fala, ela pode ser desvirtuosa, literalmente, né? Como ela pode trazer consequências para nós e para os outros. Nunca é só para nós quando a gente... Então, isso é um agravador, né? De uma atitude em que a gente prejudica os outros. Porque a fala vai ter repercussão, vai ter resultado sobre quem está nos ouvindo. E vai além, né? Porque eu falo para um, aquele fala para o outro, ou o estado que eu deixo aquela outra pessoa, toda a família dela vai sentir, e assim vai, né? Então, o que seriam as desvirtudes da fala? Aquela fala rude, aquela fala agressiva, aquela fala que mente, a fala que deprecia o outro, que desvaloriza o outro, que difama, a fala que faz fofoca, né? Uma autovalorização demasiada. As discussões em geral pode ser considerado uma desvirtude da fala, especialmente aquelas discussões que querem garantir o teu ponto de vista, que querem defender o teu ponto de vista, a tua opinião. Isso se enquadraria como uma fala inútil, né? Quando tu começa a discutir por religião, por política, por futebol, ou simplesmente pelo teu ego, né? Eu quero ganhar essa discussão. E é importante que a gente bifurque aqui um pouquinho, entendendo que tem discussões que são necessárias. Quando for para te defender, ou defender alguém ou algo, defender um animal, né? Muitas vezes tu tem que manifestar, tu não vai brigar com a pessoa, então tu vai manifestar através da palavra uma conversa que cada um vai ter uma opinião inicialmente antagônica, né? Um quer maltratar o animal por isso, e tu vai argumentar que não, você faz isso por isso, né? Então, há uma discussão ali. Então, uma desvirtude da fala também é aquela fala crítica, aquela fala julgadora, prepotente, arrogante, cínica, que engana, aquela fala com sarcasmo, com deboche, com reclamação, né? Com explicações excessivas, uma fala com muita repetição desnecessária, com comentários maldosos. Ou seja, a lista é muito grande, e é importante que a gente pare e pense o quanto nós praticamos essa fala com desvirtude, o quanto nós prejudicamos os outros através da nossa fala e a nós também. Então, um dos propósitos do yoga sempre olha para ti, toma consciência de como tu tá agindo no mundo, como tu tá vivenciando isso tudo. E entenda o quanto isso está sendo salutar e positivo no teu caminho, na tua jornada espiritual ou não. Porque ao prejudicar os outros, eu não estou só prejudicando o meu caminho, eu estou desvirtuando o outro do caminho dele. Então, a fala inútil se encaixa dentro dessa desvirtude da fala, é aquela fala que não agrega nada,
aquela fala que a gente traz simplesmente para preencher um silêncio, ou para ser vistos, ou simplesmente, às vezes, porque não tem mais nada para falar. Então, para distrair, né? Então, toda vez que a gente quiser se distrair alguém ou nós mesmos por uma fala inútil, que a gente se calhe e perceba, nossa, por que eu estou falando? Aliás, antes de toda fala, a gente pode se perguntar, isso que eu quero dizer realmente é necessário? E precisa ser falado dessa forma neste momento? Será que o meu estado interno está adequado para falar isso nesse momento? Porque às vezes não está, né? Às vezes aquilo que tu precisa dizer precisa ser dito, é importante que seja dito, vai agregar, no entanto, não no estado interno que tu te encontra. Então, se tu tá com raiva, não é um bom momento de falar. Se tu tá triste, talvez seja, né? Mas especialmente no estado de raiva, de cólera, não é adequado da gente comentar e falar assuntos importantes, até porque quando a gente fala dessa forma, a outra pessoa não consegue nos ouvir, não consegue nos entender. É através da fala calma, quando tu tá ancorada em ti mesmo, quando tu tá centrada, quando tu tá firme dentro daquilo que tu tá falando, sem gritar, que a outra pessoa vai ter condições de ouvir. Porque se nós estamos agressivos na nossa fala, a outra pessoa se coloca automaticamente no estado reativo e de autoproteção. E aí bloqueia, aí não penetra. Então, por mais que a gente fale, grite, né, esbraveje, a outra pessoa não vai nos ouvir. Ela só vai ouvir quando todos os dois estiverem calmos. Então, é importante que a gente defina, escolha, se conheça, para escolher, na verdade, o melhor horário e forma da gente poder se comunicar. Então, todas essas desvirtudes da fala, elas trazem consequências, né? Elas atrapalham, elas distraem, tiram o foco do que é sagrado e do que realmente é importante na nossa vida. A nossa vida é muito curta aqui, para a gente perder tempo com coisa inútil. E essa inutilidade, lembrando, a fala é uma principal manifestação nossa consciente. Então, se nós passamos o dia inteiro falando, o quanto disso está sendo útil, o quanto disso está agregando para alguém e para mim mesma, né? Não está me trazendo energias negativas em mim, me tirando as energias. Então, cada vez que eu falo, e aqui eu estou falando, eu estou gastando o meu prana, eu estou gastando energia vital. E essa energia vital, ela poderia estar indo para os meus órgãos, né? Alimentando, organizando os meus órgãos internos, a minha mente. Todo o meu corpo precisa de energia vital, precisa de prana. Então, ao falar desnecessariamente, eu estou... É como se eu estivesse me desvitalizando, né? Então, que eu pudesse usar essa energia em prol do que é útil, necessário e importante para mim e para o mundo e para o planeta. Então, o que seria algo útil? Aquilo que é sagrado, aquilo que é valioso para nós, seres humanos, não a nível apenas superficial e material, mas aquilo que é, né, que vai de encontro à nossa essência divina. Então, isso que é mais sagrado, que normalmente são experiências, não tem como traduzir em palavras. Isso não é possível de ser dito, né? Quando tu sente, tem uma meditação profunda e tu sente o sagrado, tu percebe o sagrado que tu é. Não tem como definir isso. Não tem como descrever uma iluminação. Não tem como descrever algo Deus, né? Isso são as coisas mais importantes, na verdade. Né? Não trazendo para um aspecto religioso, mas é uma proposta do yoga e em direção é um caminho espiritual, né? Em direção ao sagrado que está em tudo. Então, o que mais assim a desvirtude da fala traz? Ela agita, né? Porque poderia estar tudo em silêncio, tudo calmo, tudo tranquilo, e de repente eu trago uma fala inútil, uma fala que não precisaria ser trazida. Eu estou agitando aquele movimento. E ao falar, a outra pessoa tem que me escutar e ela também está gastando energia e o tempo, e desconcentrando.
Então, tem essa questão kármica com o outro. O que eu estou fazendo com o outro? O quanto eu estou desvirtuando o outro. Porque eu posso estar falando algo ainda pernicioso, eu posso estar falando algo maldoso, eu posso estar falando algo que conduza o outro a um caminho muito pior. Não só desconcentrando, mas conduzindo ele para um caminho muito pior. E não só isso, todas essas desvirtudes da fala, que estão muito comuns no nosso dia a dia, na nossa vida, elas têm um princípio egoísta por trás. De todas elas, pode olhar ali, todas elas trazem como base o egoísmo, né? E também elas estimulam emoções negativas. Então, aquilo que a gente julga como uma emoção ruim, que tristeza, raiva, vem muito exatamente da desvirtude da fala que a gente teve com alguém, ou que alguém teve conosco. Então, a gente, através da fala, a gente está propiciando essas emoções ao coletivo, né? Individualmente e ao coletivo, porque aquela pessoa que saiu magoada, chateada ou brava vai sair replicando esses sentimentos aos outros. E sempre que eu estou falando, eu estou na superfície, eu não tenho como me aprofundar dentro de mim, dentro de um sagrado, dentro de uma experiência profunda, enquanto eu estiver falando. Então, por mais que eu esteja vocalizando mantras, o mantra está ali para ajudar a sintonizar a minha energia, a minha perspectiva, me concentrar, me trazer para o momento presente, me introspectar, mas a profundidade acontece sempre no silêncio. Então, o silêncio é extremamente valorizado dentro do budismo e dentro do yoga. Dentro do budismo, eles fazem votos de silêncio, né? Dentro do yoga, a gente fala sempre do mauna. Mauna é o silêncio consciente. É a gente fazer voluntariamente o silêncio. Por que eu vou preencher o silêncio? O silêncio ele é tão rico, tão sagrado, tão maravilhoso. E é no silêncio que eu me conheço. É no silêncio que eu tenho contato com o agora. Com tudo que é mais sutil. É no silêncio. Não é no barulho. E a gente tem ruídos em excesso. A gente tem barulho em excesso. É falatório, é música, é televisão, é WhatsApp, até uma leitura. Se eu estou lendo o WhatsApp, aquilo é como se fosse um barulho. Aquilo é ruído. Nem que seja um ruído da minha própria leitura, mas é ruído. Então, largar tudo. E tem momentos de silêncio, de quietude total, sem tu provocar barulho nenhum. Os barulhos externos da rua são inevitáveis, mas tu não provocar barulho é fundamental, né? Que a gente possa começar silenciando externamente, para a gente poder, então, respirar, se olhar, perceber o agora e ir aos pouquinhos mergulhando no silêncio interno, né? Que isso vem depois que a gente silencia externamente, vem o silêncio interno. Então, não tem como eu buscar o silêncio interno se eu não começar esse silêncio externamente, né? Então, preciso começar a aquietar isso, porque se fora está barulhento e a minha atenção está voltada para isso, o barulho está dentro também. Tem mais uma questão assim, se existe dentro da minha mente ignorância e ilusão, tem como a minha fala ser diferente disso? Não tem, né? Então, a nossa fala, ela expressa, lembra que é a nossa manifestação voluntária, ela expressa o que está dentro de nós. E se dentro de mim, então, tem muita ilusão, é isso que vai vir através da minha fala. E aí a gente pode aproveitar esse gancho e se conhecer melhor. E parar para pensar assim, puxa, se a gente veio aqui na vida para se transformar, para se transformar num ser humano melhor, em direção ao que é sagrado, que é mais importante. E dentro desse caminho faz parte a gente olhar para o nosso egoísmo. Faz parte a gente reconhecer o egoísmo e buscar diminuir ele aos pouquinhos. Então, o que a gente pode fazer? Começar pela fala. Então, se eu ia fazer uma fofoca de alguém, e eu reconheço o quanto de egoísmo tem naquela fala, eu suprimo, eu paro com essa fala, não faço ela, e observo a mim mesmo.
o que dentro de mim ia se satisfazer com essa fala de fofoca, né? Como eu posso aprender e crescer com isso, me conhecendo melhor e superando esse meu egoísmo. E assim como se eu ia trazer uma fala mentirosa, eu ia mentir a respeito de alguém ou de algo, eu posso suprimir, paro, não falo, não minto e penso o que dentro de mim estava me estimulando para mentir. E assim eu posso ir corrigindo as minhas questões de personalidade, de ego, através desse reconhecimento, né? Então, eu paro externamente de manifestar aquilo que não faz bem, que é essa desvirtude da fala, e eu aprendo com isso. Todos nós temos isso, né? Todos nós resbalamos e muitas vezes dentro dessa desvirtude da fala. Então, tu tá ali dentro de um caminho espiritual, buscando te transformar, ser uma pessoa melhor, e aí resbalou lá, foi lá, mentiu, né? O que acontece? Todos nós vamos resbalar, seja com uma mentira, ou com uma autovalorização, ou com excesso de repetição, seja lá, né? Uma conversa fiada, reclamando, julgando. Então, todos nós determinamos um caminho, nem todo mundo tem um caminho claro, né? Mas eu estou partindo aqui do princípio que dentro do yoga a gente tem mais clareza de onde a gente objetiva chegar, que é nesse sagrado, é se transformar num ser melhor, né? Então, tu tem lá o teu objetivo, aí tu desviou. O que acontece muitas vezes? A gente se dá conta e começa a se punir, se julgar, se criticar, se chicotear e achar que tu não é digna para voltar para esse caminho. Nossa, eu fiz errado de novo, eu não mereço, eu sou um ser humano horroroso, ou cheio de culpa. E aí não desiste do caminho. E é nessa desistência do caminho que muitas vezes a gente encontra a depressão, que encontra a ansiedade e que a gente muitas vezes encontra o suicídio. É exatamente porque tu acha que tu não é mais digno para voltar para esse caminho. Então, claro, em primeiro lugar tem que ter clareza do caminho, né? Qual é o caminho que eu quero seguir? Aonde eu quero chegar, né? E aí, cada vez que tu desviar, lembra, eu mereço, e eu respira, faz o que é possível fazer para corrigir esse desvio. Se tu mentiu para alguém, veja se é possível corrigir isso. Se tu fez fofoca para alguém, de alguém, veja se é possível corrigir isso, né? Se não dá, ok, pede desculpas, nem que seja, né, vamos supor que a pessoa já morreu mentalmente, ou sei lá, faz alguma coisa para tentar corrigir isso, mas decide, eu vou voltar para o caminho. E segue. Vai desviar outra vez, traz de volta. Desvia, traz tantas quantas vezes, que nem meditação, né? Tá aqui sentado meditando, vem um pensamento, foi junto, traz de volta. Traz de volta a tua atenção. Então, quanto mais a gente fala, menos a gente ouve. Isso é um problema. É uma questão egoísta também, não é? A gente quer falar, 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 falar e a gente não ouve o que os outros realmente querem nos dizer. Então, muitos problemas da nossa comunicação se dão exatamente por isso, né? A gente não ouve nas entrelinhas. Às vezes a gente ouve só as palavras, mas não ouve o que realmente aquela pessoa está querendo dizer com aquela reclamação, com aquela queixa, que pode ser muito mais profundo, né? Só que às vezes a pessoa não consegue expressar com palavras. E aí ela traz como uma queixa, uma reclamação. Mas então, se a gente silenciar e a gente observar plenamente, a gente vai entender um pouco mais, assim, com uma empatia e não reagir. O que acontece? A pessoa vem com uma queixa e às vezes a gente só ouve a queixa e não vê a pessoa que está por trás da queixa. Então é interessante que a gente silencie, pare e olhe aquele ser que está por trás daquela reclamação. Daquela ofensa que ela está dando. Então, a fala compulsiva, aquela fala assim, desenfreada, que também é uma desvirtude da fala, né? Ela reflete o que está internamente. Internamente está tão agitado e reflete uma ansiedade, né? Então, que a gente possa, então, diminuir essa falação, consciência na tua fala, e aí vai acalmando internamente. É o princípio do yoga, a gente vem do denso para o sutil.
que é mais sutil aqui? É o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. E a manifestação, minha fala, é o que é mais denso, né? Então, diminui isso. Então, o que eu convido, assim, para a gente, inclusive, não cair dentro da fala inútil? Em primeiro lugar, saiba quem é o teu ouvinte. Quem é que está te ouvindo? Porque no momento em que eu estiver falando para alguém e aquilo for desinteressante para aquela pessoa, aquilo se torna inútil. Né? Não teve mais fundamento. Então, não preciso continuar aquela conversa se aquilo se tornou inútil. Né? Segundo ponto é a gente tomar consciência de por que eu preciso falar isso. Isso vai ser útil? Então, vamos voltar um pouquinho. Que a nossa fala, para ela ser virtuosa, parece uma palavra meio brega, né? Mas ela é uma palavra que justifica, assim, que se enquadra bem. Então, para que a nossa fala seja virtuosa, a gente deveria, assim, a gente dar algo através da nossa fala ou pedir. Então, eu vou falar quando eu precisar pedir algo ou dar. Esse dar pode ser dar uma informação, dar um acolhimento, dar uma explicação, uma orientação. O que mais que eu escrevi ali? Me ajudar, né? E ajudar alguém. Então, isso seria bons motivos para a gente falar. O que mais? Então, presença e consciência para te dar conta do que tu está falando, por que tu está falando, se aquilo vai realmente agregar, e se tem essas virtudes da fala ou não. Né? Então, a vida é curta e a gente veio para superar a mediocridade e o nosso egoísmo. E a fala inútil aumenta a mediocridade. Imagina assim, as pessoas se reunirem para falar sobre novela ou esses programas, né? Tipo Big Brother. Não agrega nada, né? Nada, nada, nada. Pelo contrário, assim, é só tudo isso que a gente falou, assim, das consequências de uma fala inútil, elas se encaixam perfeitamente ali. Então, o voto do silêncio, né? O silêncio é uma virtude esquecida, botei entre parênteses ali, porque as pessoas se sentem desconfortáveis diante de silêncio. É como se aquele silêncio fosse, né, dar uma palpitação, um desconforto muito grande, porque o silêncio ele é muito revelador, né? Ele te coloca assim de frente com a verdade e a palavra distrai a verdade. Então, por isso que a gente traz distrativos o tempo inteiro para se distrair da verdade. Então, coloca uma música, liga a televisão, olha para o WhatsApp, olha as mídias sociais, ou fica falando inutilmente, falando besteiras, apenas para se distrair da verdade. O que é a verdade? É o aqui, agora, sem que a tua mente esteja projetada para o futuro ou para o passado. É tu estar inteiro nesse momento, te olhando, te observando, quem realmente tu é. Sem esse monte de máscara, sem esse monte de distração, sem esse monte de palavras vãs. Né? Então, é no silêncio que a gente se aprofunda e que a gente se conhece de verdade. A profundidade, ela sempre vai acontecer no silêncio. Para que a gente consiga trazer mais silêncio para a nossa vida, a gente precisa começar a parar de falar tanta coisa inútil e tanta desvirtude da fala. Imagina se a gente tirasse isso aqui tudo do nosso dia a dia. A gente ia viver muito e melhor, né? Ia fazer os outros viverem melhor também, né? Imagina se a nossa sociedade não tivesse tudo isso, não tivesse fofoca, nem mentira, nem engano, nem comentários maldosos e nem nada disso, né? Mas sem reclamação, seria uma bênção, né? Então, nós, como seres que formamos a sociedade, nos cabe começar isso. Começamos por nós, né? No momento que a gente começar a fazer isso na nossa casa, os nossos filhos, a nossa família vai começar a ver, quem sabe, porque isso aqui é aprendido, isso é cultural. A gente aprende a ter essas desvirtudes da fala, né? Então, a gente aprende com a família, a gente aprende nas redes sociais, nas mídias, na escola, nos convívios.
E como adultos nos cabe, ok, eu aprendi isso, tá tudo bem, não quero saber quem ensinou. Agora me cabe escolher fazer diferente. Então, que a gente possa escolher uma fala mais saudável para o mundo, né? Então, é isso.